que é o medo para a metafísica de Jesus? Você sabe? Às vezes a gente compreende o medo só nesse nível aqui corporal. Ah, tô sentindo medo aqui. Ai, tô com medo de fazer isso, ou de falar com alguém, ou de me comprometer com isso. Ai, tô sentindo medo. Parece que o medo, ele é algo percebido e sentido no corpo, mas isso é só um reflexo do significado que é o medo. Vamos ver o que Jesus fala sobre o medo e como esse medo pode ser desfeito sem o próprio medo, desfazer o medo sem medo. Vamos ver? Diz assim, ó, aqui no capítulo 1, tem uma seção que fala sobre a ilusão das necessidades. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da sua disponibilidade para submeter as tuas crenças a esse teste, nessa mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito, mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução. E essa fé é o seu dom. Então, decidir acreditar, né, confiar em Deus, isso você pode fazer, isso eu posso fazer. E eu não preciso de uma comprovação para isso, como ele coloca aqui, ó. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé é o seu dom. E esse seu aqui está com letra maiúscula. É o dom de Deus, porque a certeza está em Deus e não nas ilusões. Eu não vou ter uma experiência de confiança, de certeza, acreditando que eu sou um corpo. E isso é no nível da consciência. Por isso que ele coloca aqui, ó, todos os aspectos do medo não são verdadeiros, são inverídicos, porque eles não existem no nível criativo, que é no nível da mente, da consciência. Portanto, eles não existem. Fica aparecendo só na percepção, porque é esse equívoco de percepção. É uma crença, a consciência ela está acreditando em algo irreal. Então, ela está produzindo efeitos irreais. Quando ela olha para essa causa e reconhece que não existe, então os efeitos também são desfeitos. Por isso que ele coloca assim, ó, se você estiver disponível, consciência, para colocar esse teste, para submeter as suas crenças a esse questionamento, a esse teste, que é o amor perfeito exclui o medo, porque um sistema de pensamento exclui o outro. Se eu estou aqui alinhado só com a percepção corrigida e aceitando que existir é ser como Deus, o medo, que é a percepção equivocada, que é essa ideia de separação, simplesmente é desfeito. Porque ele de fato não tem nenhum significado, não tem nenhuma substância para se manter sozinho, o pensamento de separação. Porque Deus não deu nenhum significado. Então, qualquer que seja a disponibilidade do fragmento para submeter as crenças, aquilo que ele acredita, submeter à verdade, ele vai ver na experiência que de fato o medo nunca esteve ali. Foi só uma crença ilusória. E a lição de hoje, que é a lição 166, está falando sobre essas dádivas que são confiadas por Deus para todos aqueles que aceitam a expiação para si. Diz assim, ó, lição 166, as dádivas de Deus me são confiadas. E aqui ele traz sobre quando eu aceito só esse único modo de pensar, como ele coloca assim, ó, que ele coloca e faz uma pergunta assim, ó, mas o que te faria pensar
que há outra vontade que não há de Deus. Então não existe uma outra vontade. É só esse equívoco de se perceber separado, né? No caso, essa consciência está se percebendo separada, né? Que ela acredita que há uma outra vontade, mas existe só uma única vontade. Então, as dádivas de Deus, elas são aceitas por essa consciência que não coloca mais o foco nem a sua fé no equívoco, e sim em Deus. E aí ele coloca assim, ó, quando essa percepção, que é essa única necessidade que você tem, que é a mudança de percepção, for totalmente restaurada, né, na consciência, você não está aceitando isso para você mesmo, né? Consciência, fragmento. Você não está aceitando isso para você mesma, consciência. Mas você está fazendo isso por todos. Por isso que ele coloca assim, ó, as dádivas que tens não são só para ti. O que ele veio te dar, agora tu tens que aprender a dar, né? Então, tudo que eu dou é dado a mim. Então, agora, através da visão de Cristo, eu estou olhando e vendo todos da mesma forma como eu me vejo. Então, eu não vejo mais aqui, ó, um aqui e um outro ali. E é a consciência que está fazendo isso, não é um você, não é uma imagem. Então, agora, essas dádivas. E quais são essas dádivas? Ser a imagem e semelhança de Deus. Ser como Deus. Essa é a dádiva. A dádiva de não houve separação. Eu sou um com Deus. Essa é a dádiva. E diante dessa aceitação, esse fragmento agora, ele vai ser esse instrumento da verdade para convidar as outras consciências, né, os outros fragmentos, para aceitar o mesmo. Então, por isso que ele diz assim, ó, as dádivas são tuas, confiadas aos teus cuidados para dar a todos aqueles que escolheram a estrada solitária da qual escapaste. Então, o fragmento que se vê, né, ele está dentro do todo, ele faz parte do todo, mas na fragmentação, na crença da separação, ele se vê isolado, excluído, sozinho. Esse é o senso de indivíduo, né? É algo aqui, ó, que eu tenho a minha vontade, os meus desejos, os meus quereres estão separados dos seus. Então, percebe? Esse é o caminho que Jesus fala aqui. Aqueles que escolheram a estrada solitária, de se ver ausente de Deus. Então, é esse reconhecimento que está sendo feito através dessa aceitação. Eles não compreendem que apenas perseguem os seus próprios desejos. Agora és tu quem lhes ensina. Então, é através de ensinar para essa consciência que ela é a totalidade, e aí, diante desse posicionamento, está sempre sendo um convite para outros, para que aceitem a mesma confiança e tenham a mesma fé em Deus e não mais colocar a fé e a confiança em ilusões. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro.